e a gente poder conversar, de fato, a gravidade dos crimes que o presidente cometeu. E crimes premeditados. Ele escolheu o dia, escolheu o local, escolheu a hora, escolheu as testemunhas. Ele convidou as autoridades estrangeiras, embaixadores, representantes de outros países para cometer crime contra o próprio povo, contra o próprio Estado brasileiro, contra o próprio país, ao atacar o judiciário brasileiro, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao sistema eleitoral, às urnas. Então, ele cometeu crimes eleitorais, de improbidade, criminais, contra o Estado Democrático de Direito, enfim. Que nós esperamos que haja uma apuração rigorosa, firme e rápida, porque não dá para o presidente se sentir livre, podendo fazer o que ele quiser, barbaridades, ameaçando as instituições, ameaçando um golpe, utilizando-se das Forças Armadas para gerar uma suspeita no processo eleitoral. Ele tem medo das urnas e fica criando essa instabilidade. Então, isso é grave, por isso que nós representamos, entramos com essa notícia crime e queremos que o procurador de justiça, pelo menos uma vez, haja olhando a Constituição, haja seguindo a sua missão de defender a Constituição brasileira, a democracia e a harmonia e a independência dos poderes. Deputado, o senhor tocou num ponto importante aí, que é o comportamento do Augusto Aras. Não é a primeira vez que o presidente da República comete um crime comum ou comete um crime de responsabilidade. Tem duas autoridades que têm as prerrogativas de investigar e denunciar o presidente da República. Uma é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, por crimes comuns. O outro é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para eventualmente dar prosseguimento ao pedido de impeachment. A gente viu os crimes de responsabilidade comuns que o presidente cometeu na pandemia. O episódio de ontem é mais do mesmo no sentido de crimes em série que o presidente comete. A gente está a 75 dias da eleição. O Aras já disse que não vê crime no evento de ontem. E o Supremo, ele não pode atuar de ofício. Ele tem que encaminhar para o Augusto Aras. E o Arthur Lira está em solene silêncio a respeito do que aconteceu ontem, diferentemente do Rodrigo Pacheco. Qual que é a viabilidade de uma punição? Porque nós estamos a 75 dias da eleição. Ou só acha que depois de deixar o mandato, o Bolsonaro pode vir a ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu como presidente? Olha, eu acho que do ponto de vista político, no crime de responsabilidade que ele cometeu, dificilmente o Lira vai dar sequência no pedido de impeachment. São vários ali e até agora ele não deu. Ele tem ainda a desculpa de uma avaliação política. Discordamos dela, porque os fatos são graves e atentam contra a democracia brasileira. Ele tem que ali, o presidente da Câmara, defender o parlamento, a democracia como casa do povo, casa da pluralidade, da divergência, do debate de ideias, da reflexão. Portanto, deveria agir, no mínimo, se manifestar. Agora, o Aras tem uma obrigação que é dele, diria, do cargo que ele ocupa, individual, que pode ali abrir um inquérito e apurar. Ele não ver nada, amenizar o que foi feito, diria que ele vai ficar na história como um procurador que não defendeu a democracia, que não defendeu a Constituição e que se apequenou diante das gravidades dos crimes que o presidente cometeu. Eu considero, o presidente já cometeu crimes semelhantes em outros momentos, mas esse, Kennedy, tem uma outra gravidade. Por quê? Ele tem sido premeditado e perante autoridades estrangeiras. Ele convidou ali embaixadores de diversos países e atentou contra o próprio povo, as instituições brasileiras, as instituições nacionais, órgãos de Estado, praticamente uma traição, uma lesa pátria que ele fez. Por isso que a gravidade é redobrada desse fato. E do ponto de vista eleitoral, o que vai ter isso? Olha, eu acho que o presidente, ele perde. Sem dúvida alguma, nós estamos diante de uma eleição onde a democracia será reforçada ou será enfraquecida. Eu sinto nas pessoas um desejo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada vez que o presidente ameaça, mais pessoas vão se atentando que não é só uma brincadeira, que não é só a ideia de um maluco, que não é só uma brincadeira de um palhaço. É mais grave do que isso, é algo seríssimo. Então, que essas pessoas percebam, e tenham claro o exemplo de 2018. Muitas pessoas diziam que o Bolsonaro fala, ele não fará. Ele fez como presidente. Então, imagine ele reeleito, qual o risco que o Brasil todo corre. Então, o que a gente conclama aqui
a todas as forças democráticas. Nós temos que fazer um reencontro com a geração do começo da década de 80, que lutou pela direta já. E nesse campo tem espaço para todo mundo confrontar o Bolsonaro, em nome da democracia brasileira e da história de tantas lideranças políticas. Deputado, quando o senhor fala de ataques à democracia, o que o senhor acha que vai ser tentado daqui para frente e o que efetivamente é possível de o presidente concretizar no caso de uma derrota eleitoral? O Bolsonaro está criando um caminho que talvez para ele seja sem volta. Ele está criando uma narrativa, está criando uma história, está alimentando seus seguidores, seus apoiadores, criando uma dúvida no sistema político e dizendo que não sai da presidência, que ele é obrigado a tentar alguma coisa diante da derrota que virá em breve. Ele sabe que vai perder. Então, ele é obrigado a tentar. Creio e espero que ele não consiga o pior. Mas, para isso, é importante que todo mundo venha junto, esteja junto, porque nós temos que dar uma derrota não somente ao Bolsonaro, mas ao que ele significa, ao que ele representa. Essa vitória tem que ser grande. Ele vai tentar o quê? Ele vai tentar um golpe de Estado clássico para continuar no poder, um episódio como o Capitólio, de invasão do Congresso. Qual que é a chance disso prosperar na avaliação do senhor? Eu creio que ele não terá êxito, mas é sempre bom a gente se preparar para tentar evitar o máximo possível. Por isso que uma vitória, o presidente Lula lidera, uma vitória sólida, com uma boa diferença, ela é fundamental para não dar margem a qualquer tipo de contestação. Por isso que todos os democratas têm que estar juntos, deixando algumas diferenças de lado, porque o Bolsonaro é um risco real. Nós não podemos achar que ele está brincando. Ele é um risco. Tem diferença ganhar no primeiro turno do que ganhar no segundo turno? Ganhar no primeiro é muito melhor, até porque vai ter uma diferença. Não vai ser uma coisa parelha. No segundo turno, a coisa polariza ainda mais. Podemos ter um clima de violência maior, que será arriscado para muitas pessoas. Então, nós não podemos brincar. Se a gente pode resolver no primeiro, por que deixar para o segundo turno, né? Não podemos permitir isso. Então, a gente espera que todo mundo se junte, porque Kennedy, ele é obrigado a tentar algo. Uma confusão, dizer que não aceita, dizer que não sai. Os militares, parte dos militares estão entrando na onda. Então, diria que é perigoso o cenário. Melhor a gente matar logo e resolver uma vez por todas. Tá, estou vendo aqui uma nota enviada pelo PT. Chegou agorinha, para mim, pelo menos, que o PT pede que o TSE retire os vídeos do encontro do Bolsonaro com embaixadores do ar. Nesse momento que a gente está vendo, foi transmitido pela TV Brasil. Então, hoje o PT ajuizou representação eleitoral contra o presidente Bolsonaro por conta desse evento ocorrido ontem no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, com a presença de embaixadores. Nesse encontro, Bolsonaro voltou a repetir diversas acusações contra a lisura das eleições, segurança das urnas, que já foram desmentidas inúmeras vezes pelas agências de checagem. Na ação, assinada pelos escritórios Teixeira Zanin Martins e Aragão e Ferraro Advogados, o PT afirma que o presidente incorreu em propaganda eleitoral antecipada por forma e meio proibido em lei, pois estaria propagando fake news e se utilizando de propriedade pública para isso. Além disso, a agremiação afirma que o presidente voltou a se utilizar da TV Brasil, vinculada à EBC, para divulgar tais inverdades, além de difundir imagens suas durante motociatas que vem promovendo por todo o país. Bom, esse é mais um movimento do PT também, no sentido de coibir, não é, o que foi feito ontem e, enfim, retirar pelo menos essas postagens, esses vídeos dos canais oficiais. Sim, porque, de fato, é uma medida importante também do partido, porque não dá para a gente deixar que isso continue circulando e mais pessoas eventualmente acreditando nas mentiras, né? Porque se tem uma coisa boa que o presidente sabe fazer, é mentir. Então, quanto mais tirarmos as mentiras deles do ar, melhor. O processo eleitoral não pode ser um processo onde a mentira prevaleça. Nós temos que ter o espaço livre, aberto para a verdade, transparente de ideias, de proposições ao futuro do nosso país.